Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, o presidente Lula foi para cima do ex-juiz Sérgio Moro e deixou claro que a Lava Jato foi um projeto político, que não se preocupou em prender os verdadeiros corruptos e trouxe consequências devastadoras para as empresas nacionais. Fique até o final deste vídeo e entenda como este conturbado capítulo da história brasileira motivou Luiz Inácio Lula da Silva a provar a sua inocência, disputar o seu terceiro mandato e derrotar o golpista Jair Bolsonaro. Aproveite para curtir este vídeo e seguir o canal da Mídia Ninja. Quando saiu aquele Lava Jato, a Tereza Cruvinel, que é uma grande jornalista que trabalhava no Globo, escreveu um artigo. O objetivo da Lava Jato é chegar no Lula. E eu tinha consciência que era para chegar em mim. Você sabia? Sabia. Eu tinha consciência que era. Por quê? Porque não tinha como inventar aquela mentira se não tivesse um objetivo político mais forte. Mas você já estava fora. Hein? E por quê? Você já estava fora? Para mim não voltar. Ah, tá. Para mim não voltar. Tá? Para mim não voltar. Porque eu poderia ter votado na reeleição da Dilma, eu não quis votar. Talvez não deixaram eu votar em 2018, porque eles sabiam que eu ia ganhar, mesmo preso. O Barroso não deixou eu ser candidato, mesmo quando a ONU mandou ser candidato, ele não deixou, eu estava preso. Eu tive mais paciência. Fiquei 580 dias preso. E esperei. Quando surgiu a Lava Jato, eu poderia ter saído do Brasil. Te ofereceram isso? Eu poderia ter feito como faz os filhos os honestos dos filhos do Bolsonaro. Bebe uma água. Eu poderia. Mas chegou a passar isso pela tua cabeça ou em nenhum momento passou pela tua cabeça? Nunca. Por quê? Nunca. Houve muita sugestão para mim sair do Brasil. Houve sugestão para mim para a embaixada. Mas a minha obsessão era provar que eu era inocente. A minha obsessão era provar que a Lava Jato tinha sido a maior mentira desse país. Sabe o que eu fico chateado? Sabe o que eu fico chateado? Que me deixa triste? É que aqueles que endeusaram o Moro, aqueles que endeusaram o Dallagnol, quase fazendo eles virarem santo, não têm a humildade de pedir desculpa. Esses deveriam pedir desculpa. Você sente essa mágoa? Profundamente. Sabe, não é uma mágoa. É um constrangimento de ver que esse país não é verdadeiro. O cara conta uma mentira durante 4, 5, 6 anos. Mesmo provando que é mentira, o cara não fala que... Questionado se sabia das irregularidades do governo, Lula declarou que os culpados foram punidos, porém destaca que a Lava Jato destruiu milhares de empregos. Mas não houve nada de corrupção, não houve nada de coisas erradas? Essa é a questão que eu acho que todo mundo quer saber. Mas deixa eu te falar. Existe coisa errada, deixa eu a gente contar. sabe que tem. Houve corrupção e a corrupção foi provada, sabe? Os caras pagaram o preço. Então, é isso porque que eu quando falo. você tem em qualquer país do mundo uma denúncia de corrupção numa empresa, o que você faz? Você prende um corrupto. É óbvio. Aqui o que eles tentaram fazer? Quebrar as empresas. Você sabe quantos milhões... E esse foi o problema. Você sabe quantos milhões de emprego esse país perdeu? 4 milhões de emprego. Você sabe que todas as empresas de engenharia que o Brasil tinha, que eram empresas modelo no mundo inteiro, que estavam na África, que estavam na América do Sul, que estavam construindo o aeroporto de Miami, todas essas empresas foram destruídas. Todas. Poderia ter prendido o dono. E ter deixado essas empresas funcionando. Concordo. Mas não fizeram assim. No mundo inteiro é assim, só aqui que não. Porque o projeto era político. Então houve corrupção, houve coisa errada. Houve, e quem fez a corrupção pagou o preço. Houve julgamento. Mas as pessoas foram punidas. Mas você não sente falta de um... Porque agora a gente está falando claro, houve, aconteceu. Mas eu nunca vi esse... Pedir desculpa, gente, erramos em algum Não, mas eu estou falando de mim agora. Não, eu estou falando do partido, do governo, não estou falando do senhor, estou falando... No Brasil e no mundo, houve, há e haverá. Exato. Acontece no mundo inteiro, não acontece. Mas agora estou falando de mim. Tá. Estou falando de mim. Tá. Porque a acusação é sempre dizendo, o Lula sabia. Sim. Eu não sabia, tá? Sim. É como se você soubesse o que seu filho está fazendo agora. Tá? Então, o que acontece? Eu precisava provar. Então eu recebi uma proposta. De quem? Sabe? De fazer um acordo quando eu estava preso. Qual era? Para ir para casa com tornozeleira. E o que você teria que fazer? Sabe? Assumir. Não. Eu só tinha que sair. E eu me recusei. Ah, é? Eu me recusei. O que eu disse? Eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade.
Te Eu vou ofereceram, provar a minha inocência. te ofereceram a domiciliar com tornezeleira e era só sair. Era só sair. Não tinha que assumir nenhuma Não tinha que culpa na tua assumir mão. nada. Assumir culpa de uma coisa que eu não tinha, como é que eu posso assumir? Então, mas por que te ofereceram isso, então? Porque era Porque melhor... queriam me tirar da cadeia. Por quê? Porque tinha Porque mais força. estava começando a haver muita manifestação internacional em minha defesa. Entendi. Então, ao invés de criar uma coisa Uma coisa política, maior. resolveram, então, falar, vamos amenizar isso, o Lula sai da cadeia, sabe? Eu não aceitei. Eu não troco a minha dignidade pela liberdade, não coloco tornozeleira porque eu não sou pombo correio Como foi? e não vou para casa porque a minha casa não é prisão. Como Quem foi? me pôs aqui vai ter que me tirar. Como foi vendo toda a tua biografia, se ver preso, se ver não podendo ir em enterros, tudo aquilo que aconteceu, né? Como foi esse drama? Como foi na tua cabeça? Como que estava? Você estava bem de cabeça? Então, mas o drama não é meu, velho. O drama é de quem fez isso comigo. Não, eu sei, mas eu Deixa eu lhe imagino, contar eu uma imagino que coisa. tua cabeça também. Então, deixa eu lhe contar uma coisa. O Romeu Tuma era delegado-geral do DOPS quando eu fui preso na greve de 80. Tá. O Romeu Tuma me tirava da prisão 11 horas da noite para eu visitar minha mãe, na Pauliceia. Ou seja, Tá? ele tinha humanidade, apesar Tinha um comportamento humanista. Exato. Quando a minha mãe morreu, que foi enterrada no cemitério da Vila Euclides, tá? O Romeu Tuma, sabe, permitiu que eu fosse ao enterro da minha mãe. Claro. E chegou no enterro da minha mãe, a peãozada não queria que eu voltasse para a prisão. Eu tive que subir em cima do carro da polícia e fazer um discurso que eu precisava voltar para a cadeia. Porque tinha 3 amigos presos lá. Sabe? Inclusive o Gilson, que era da Scania. É. Tá? Então, veja. E em Curitiba? Ei? Não, aqui então, em São Paulo. Mas e depois em Curitiba? Então, veja, quando você é honesto, quando você tem consciência, porque só você sabe se você é honesto, Vilela. Só você sabe. Lá no fundo, sim. Só, ninguém sabe, nem teu pai, nem tua mãe. Só você e Deus sabe se você fez a coisa certa ou errada. Como eu tinha convicção, eu não quis nem contratar advogado criminalista, Vilela. Quem está comigo aqui sabe a pressão que eu sofri porque eu contratei o Zanin para ser meu advogado. Ele não era criminalista. E pensei, o Lula vai perder porque o Lula não tem criminalista. Sabe por que eu não contratei criminalista? Porque eu acho que criminalista não sabe defender inocentes. Criminalista defende bandido. E foi assim que eu venci. Com muita teimosia, cara. Então, Minha mulher queria que eu saísse da cadeia fazendo acordo. Meus filhos queriam que eu saísse. Eu falei, eu não saio. Eu não saio. Lula revelou que sua obsessão não era voltar à presidência, mas sim provar a sua inocência. O que te passava na cabeça? Era uma obsessão de voltar... vou voltar a ser presidente? Não, era uma obsessão de provar a minha inocência. Era isso? Era uma obsessão. E qual era o caminho? Hein? E qual era o caminho? Né? Era não aceitar nenhum acordo. Era ficar esperando o julgamento. Nós fomos para a ONU, ganhamos na ONU. Nós fomos em Bruxelas, ganhamos em Bruxelas. Sabe? Até que a Suprema Corte, que tinha uma parte me condenado, reconheceu, sabe, que o processo era uma enganação. Da mesma forma que derrotou Bolsonaro em 2022, Lula afirma que não pode entregar o país na mão da extrema-direita. Estou dizendo aqui como se eu estivesse conversando com a Janja. Eu discuto muito com a Janja. Sabe? Eu tinha vontade de tirar umas longas férias com ela, conhecer alguns fazer um cruzeiro. Lugares. Agora é o seguinte, eu não vou largar esse país na mão dessa gente. Não vou. Por Deus do céu que eu não vou. Sabe? Me preparo para isso. Me preparo. Hoje, fisicamente, eu estou melhor do que quando eu tinha 57 anos, que eu ganhei a primeira eleição. É mesmo? Tá? Hoje eu tenho consciência que não tem nenhum desses candidatos que tenha competência de resolver os problemas desse país, que ganhe a respeitabilidade que nós ganhamos no mundo. Meu cara, eu passei 2 anos e meio para recuperar esse país, porque eles tinham desmontado esse país. Nós tivemos que recriar muitos ministérios. Eu vou dar um dado para você que é de São Bernardo do Campo. Tá? Teu pai foi da Scania, ele vai saber. Quando eu deixei a presidência em 2010, a gente produzia 3.800.000 carros nesse país. Sabe qual era o sonho da indústria automobilística para 2015? Produzir 6 milhões.
quando eu votei em 2023, Era quanto? 1.600.000. Caiu mais da metade. Em apenas 3 anos e meio, já está produzindo 3 milhões outra vez. Já recuperamos 1.400.000. Tá? Só para você ter ideia do que é possível fazer nesse país. Tá? Então esse país estava desmontado. Totalmente desmontado. O Minha Casa Minha Vida, ô Vilela, o Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa habitacional já feito na história desse país, eles não fizeram nada. Inventaram uma casa verde e amarela que não construíram uma. Procure no Brasil uma casa verde e amarela. Inventaram uma carteira profissional verde e amarela. Denunciaram o BNDES de falcatrua, porque eu vou achar o caixa preta. O caixa preta está dentro da casa dele. Porque, na verdade, o BNDES é o banco mais sério que a gente tem no Brasil. Sabe qual é a inadimplência do BNDES? 0,1%. Tá? Então, esse cara fala um monte de bobagem. Hoje, a Petrobras vai anunciar lucro esses dias. Eu vou contar uma coisa para você. A Petrobras, esse ano, ela vai dar mais lucro do que na época que eles venderam os ativos da Petrobras. Porque o cara que é governante é incompetente, ele, ao invés de arrumar, ele tenta vender. Eu queria que você, como você usa carro, não usa? Eu uso. Eu queria que você me contasse o que é que você ganhou com a venda da BR. Com a privatização da BR. Nada. Eu quero saber o que algum brasileiro ou brasileira ganhou com a venda da BR. Eu quero saber o que é que nós ganhamos com a venda da Eletrobras. Eu quero saber porque não ganhou nada. Vendeu porque é incompetente. Os incompetentes, ao invés de fazer, eles vendem. Ao invés de fazer, eles vendem. Por que o Tarcísio privatizou a Sabesp? De graça. Uma empresa que era motivo de orgulho. E sabe quem ganhou? O pessoal do Vocaro. Também? E não teve concorrente, foi um cara só que ganhou. Então é essa gente. É o sistema. E o mercado defende essa gente. O mercado defende, porque o mercado está pouco se lixando para pobre. O mercado não quer saber, sabe? Você acha que o cara que é dono do banco está preocupado se a empregada dele está doente, se a menina está doente, se a menina não está estudando? Ele está preocupado? Ele está preocupado com o bônus dele no final do ano. Essa coisa que tem que mudar, Vilela. Essa coisa que tem que mudar. Sabe? Eu acho que todo mundo tem o direito de ganhar bem, de morar bem. Claro. Eu não sou contra ninguém ganhar bem. Agora, o que eu sou contra é as pessoas não quererem que os pobres comam, se vistam, passeiem, estudem. Essa é a minha bronca. Eu só quero dar oportunidade e que vença o melhor. No podcast Inteligência Limitada, o apresentador Rogério Vilela encerra com 3 perguntas, e uma é sobre o momento mais difícil de cada entrevistado. No caso de Lula, ele respondeu sobre o período que foi condenado na Lava Jato. Confira. Quero saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira, Lula. Se você pudesse colocar um momento. A mentira da Lava Jato. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser vítima de uma sórdida conspiração, sabe, feita pelo Ministério Público e feita por um juiz, sabe? E a minha sorte é que eu logo intuí de que aquilo era muito mais um esquema político do que um esquema. Eles queriam o poder. Sabe? Então, graças a Deus, também a minha perseverança, a minha vontade de brigar, sabe? Só eu acreditava que eu ia ganhar aquilo, cara. E eu falava o seguinte: gente, eu não posso. Sabe, quando eu saía de casa, Vilela, eu passava num posto de gasolina, eu vi o coitado do frentista, 5 horas da manhã, para ganhar R$1.500, e o Lula no cais, falando: esse cara ladrão, tá roubando o país. Esse cara podia até me meter a bomba na cara. É. Eu ficava pensando: pois não tem o direito de fazer isso comigo, então eu não vou desistir, cara. Sabe, eu vou. Aí criou lema para mim mesmo, sabe? Lutar sempre, desistir jamais. Sabe? E aí eu botei na cabeça: eu vou voltar e vou ganhar as eleições. Votei e ganhei as eleições. 3 Sabe? vezes. Então, meu cara, é o seguinte: a vida da gente na política, Vilela, você entra como se você estivesse entrando num canal, sabe, cheio d'água num barco. Você não tem como votar. É. Tem como votar. Eu acho que a política brasileira precisa ser renovada 100%. Também acho. Os partidos políticos têm que ser renovados.